Se... Bom dia, bom dia. Adelante focada aí já. Vamos lá. Vamos lá, né? Vamos acordar. Digital na rua. É isso? O prof já jogou duro ontem, já tá aqui acordado. Um cafezinho aqui. Falar um pouquinho, né? Bater um papo. Bom dia, opa mestre. Bacana. O Eduardo aí. E aí, Eduardo? Sumido, cara. Como é que tá? Tá bem? Melhorou lá daquele esquema? Isso é legal, né? Bom dia. Bom dia. Alô, Rio de Janeiro. Alô, Recreio. Dia 7, né? Dia 7 de maio. Estaremos aí no Rio. Nosso aulão no Rio. Bombar. Tem interesse em participar desse aulão? Tem que mandar um e-mail para aulão@adelante-rio. aulão@adelante-rio @gmail.com. aulão@adelante-rio @gmail.com para ter informação lá do aulão do Rio. Legal? Aulão Pernambuco, um dia antes da prova, a gente vai jogar muito duro lá, né? Aulão Pernambuco, a gente vai jogar muito duro lá. Bacana? Um dia antes da prova, tem que ir logo, tá? O primeiro lote está acabando. Lá no Saber Mais Direito, www.sabermaisdireito.com. Legal, junto lá em Pernambuco. Vamos detonar. A gente vai para jogar duro lá. @professor Rafael Novaes. @professor Rafael Novaes na área. Professor Rafael Novaes na área. Rafael Novaes, né? Vai jogar duro no tributário, não é isso? Vai jogar duro no tributário e pode ter certeza que a gente vai para arrebentar. Legal? Obrigado aí pelo carinho. Logo mais tô jogando duro. Bacana, Eduardo. Pô, melhoras aí pra você, cara. Tá fazendo falta aqui nas lives. Você é um cara dedicado e você é uma das minhas apostas aí. Tá ligado, né? Você, Maurício, a galera que já me acompanha já há um tempo aqui nas lives. E eu tô apostando em vocês, sim. Vocês estão bem preparados. Legal, pessoal. A gente vai falar aqui sobre função garantista do inquérito policial, né? Função garantista do inquérito policial. Perceba bem que uma pessoa, quando ela está inserida aí no bojo do inquérito policial, a primeira coisa que ela pensa é o seguinte: caramba, me chamaram na delegacia, estou inserido aqui no bojo do inquérito policial. Já pensa que será proposta uma ação penal, que ela será condenada, não é isso? Já tem aquele medo da reprimenda penal do Estado, né? Quando chegou uma intimação para você comparecer na delegacia, você já fica todo preocupado, né? Perceba bem que a primeira coisa que que você pensa, né, já é contratar um advogado lá para o inquérito e tal. Pode até fazer isso, é até bom, né? É uma orientação do advogado, apesar, sobretudo, que o inquérito é um procedimento inquisitorial, né? Não há o contraditório. Bacana? É a regra. Excepcionalidade aí na lei 6.815, né? Artigo 71, 6.815, que fala lá no procedimento a expulsão do estrangeiro, né? Perceba que o artigo 71 lá da lei procedimento expulsão do estrangeiro, lá está previsto um procedimento em contraditório, muito embora seja um procedimento em sede de investigação. Bacana? O inquérito lá tem contraditório. Bem, o que eu tenho que falar para vocês hoje aí numa redação de segunda fase, ainda sobretudo no concurso de delegado de polícia, você tem que ressaltar que o inquérito também tem sua função garantista. Como assim, professor? Perceba bem, o inquérito, quando você tem um trabalho de investigação anterior, a probabilidade daquela pessoa ser acusada com base num acervo probatório temerário, né, dela ser inserida num processo sem qualquer justa causa é bem menor. Bem menor. Por quê? Porque foi feito um trabalho antes, né? Foi feito um trabalho de investigação. Então, o inquérito, né, desenvolvido pelo delegado de polícia, ele pode chegar ao final das investigações, muito embora o delegado não vai ele fazer um juízo de valor,
mas com as provas levantadas no inquérito, o Ministério Público pode entender, né, que não tem prova suficiente para propor uma ação penal. Beleza? Para propor uma ação penal. E o Ministério Público, entendendo que não tem a chamada justa causa, né, desenhada pelo Afrânio da Silva Jardim como condição da ação no processo penal, veja que o Ministério Público ele vai entender, então, pelo arquivamento do inquérito, né? Então vai pedir lá o arquivamento, o juiz, se entender que assiste razão MP, irá homologar o arquivamento do inquérito, ou, se discordar, irá aplicar o artigo 28, né? Encaminhando lá para o PGJ, que poderá propor ação penal ou designar um outro promotor de justiça. Esse outro promotor de justiça é chamado promotor do 28. E esse promotor de justiça, ele não pode alegar, lançar a mão aí da sua independência para deixar de propor ação penal, se assim entender o Procurador-Geral de Justiça. Por quê? Ele figura como um longa-manos do Procurador-Geral de Justiça. Legal? Bacana? Então, quando você for responder a questão, né, uma redação sobre inquérito policial, é muito importante você ressaltar essa função garantista do inquérito. Beleza? Porque o que vem na sua cabeça somente é a função preparatória. É isso que vem na sua cabeça, né? Uma redação de inquérito, você vai sempre pensar, não, o inquérito ele faz um trabalho preparatório, né, de colher elementos para a propositura da ação penal por parte do Ministério Público. E você esquece de mencionar essa função garantista. Isso é muito importante, você mencionar essa função garantista do inquérito policial. Né? Sobretudo agora você tem um direito penal aí na órbita do garantismo, né? Veja que agora a gente saiu muito aí do garantismo desenhado por Ferraioli, que o garantismo desenhado por Ferraioli é aquele garantismo baseado na visão hiperbólica monocular do direito penal, não é isso? É aquele garantismo só assistindo a figura do investigado, do acusado, do indiciado, né? Hoje você tem um garantismo que eu chamo de garantismo positivo, né? Ou seja, assiste sim ao indiciado o direito de garantias fundamentais, mas o Estado também tem que ter uma resposta, né? Então, o garantismo positivo, né? A vedação do princípio da proteção deficiente, né? Princípio da vedação da proteção deficiente. Tem que estar muito ligado nisso aí. Então é importante você sempre ressaltar essa função garantista do inquérito policial. Função garantista do inquérito policial. Inquérito policial é quando você tem um inquérito anterior à propositura de uma ação penal, veja que você diminui a probabilidade daquela pessoa ser acusada e ser inserida num processo, né, temerário. Um processo temerário. Então, essa função garantista do inquérito policial, sobretudo para quem vai fazer concurso de delegado, você tem que ressaltar isso, né? Numa prova discursiva, né? Você vai falar da função preparatória, né? O inquérito policial, né, é um instrumento utilizado pelo Estado, e aí vem a característica da oficialidade do inquérito policial. Perceba bem, não pode, eu sempre falo isso, não pode escritório particular de detetives particulares, né, de instaurar um inquérito policial para apurar infrações penais. Por quê? Porque a Constituição Federal, no artigo 144, diz que compete à Polícia Judiciária apurar infrações, né, comuns. É isso? Veja que o inquérito por si só, o inquérito não é um procedimento exclusivo do delegado. Não, professor, não. Você tem inquérito, por exemplo, inquérito policial militar, né? Inquérito policial militar, desenvolvido lá na polícia, na órbita militar, para apurar crimes militares. Legal? Hoje você tem um reconhecimento dos poderes investigatórios do Ministério Público, não é isso? O Ministério Público hoje ele tem, né, essa prerrogativa aí de investigar, mas perceba bem que segundo a Constituição Federal, veja que a Constituição não desenha esse poder, né? A Constituição, o artigo 129, inciso 1, menciona que o Ministério Público é o titular da ação penal. Então, em homenagem ao sistema acusatório, veja que o Ministério Público, ele acusa, né? A defesa defende, o juiz julga. E a polícia investiga, né? Sistema acusatório, é isso? Pois bem, esses poderes investigatórios do Ministério Público, né? Esse poder investigatório do Ministério Público, ele foi reconhecido
pelo STF, perceba, lançando mão da teoria dos poderes implícitos, entendendo que quem pode mais pode menos, né? Se pode propor ação penal, por que não pode investigar? Mas se vem uma questão de prova falando o seguinte, segundo a Constituição Federal, né? Veja, melhor dizendo, segundo a Constituição, de acordo com a Constituição Federal, o Ministério Público tem poderes investigatórios. Questão errada, né? Questão errada, né? De acordo com a Constituição Federal, o Ministério Público tem poderes investigatórios, apurar infrações comuns, não é isso? Ou outro tipo de infração. Veja que é questão errada. Errada por quê? Porque a Constituição Federal ela não estabeleceu poderes investigatórios para o Ministério Público. Esse poder investigatório do Ministério Público decorreu de interpretação aí da Suprema Corte, né? Lançando mão da teoria dos poderes implícitos. Então, com base na teoria norte-americana dos poderes implícitos, é que hoje você reconhece esse poder investigatório por parte do Ministério Público. Bacana? Então, pacificado, né, sedimentado em sede da STF, o Ministério Público ele pode investigar. Muito interessante, inclusive tem uma súmula do STJ, agora eu não lembro o número da súmula, né, muita informação, eu estou aqui, a gente está batendo um papo, sabe que eu jogo duro dessa forma, que faz o seguinte, gostaram lá da maratona ontem, lá do Gran Curso? Que a súmula diz o seguinte, né? Perceba que o Ministério Público que desenvolve a investigação, veja que ele não é impedido de propor a ação penal, beleza? Caiu até na questão de delegado aqui em Brasília, eu abordei essa questão e caiu na prova, né? A participação do Ministério Público na investigação não obsta a sua legitimidade para a propor ação penal. Então, aquele órgão do Ministério Público que investigou, ele pode propor ação penal. Se tem uma súmula aí do STJ, nesse sentido, essa súmula cai demais, beleza? Quem tem um número da súmula, joga para mim. Agora eu não lembro bem, não lembro o número da súmula. Isso aí, legal, bacana, muito interessante, né, essa questão. E olha que o inquérito ele tem uma função, assim, essa função garantista do inquérito. Perceba que o ato de indiciamento do delegado de polícia, com base na Lei 12.830, o ato de indiciamento do delegado de polícia pressupõe, né, um fundamento, uma análise técnico-jurídica. Bacana, a Lei 12.830 é nesse sentido. Então, se o delegado indicia alguém no inquérito, sem a súmula 234, bacana, STJ. Se o delegado indicia alguém no inquérito, né, sem a justa causa, inclusive para indiciar, né, sem qualquer fundamentação, perceba que esse investigado ele pode lançar mão do habeas corpus trancativo do inquérito policial. Perceba bem que o Ministério Público e o Judiciário não podem mandar o delegado indiciar, porque, segundo o STF, um ato de indiciamento é privativo do delegado de polícia. Porém, desindiciar pode. O juiz pode mandar o delegado desindiciar. Desindiciar é uma coisa, indiciar é outra. Bacana? Então, desindiciar pode. Legal? Desindiciar pode. Então, se você tem um inquérito policial e uma pessoa se encontra naquele inquérito ali, e ela foi indiciada sem qualquer fundamentação, ela pode lançar mão no habeas corpus, beleza? E o juiz ele pode determinar o delegado desindiciamento. Legal? Desindiciamento, perceba, o juiz pode determinar o delegado o desindiciamento. Porém, o juiz não pode mandar o delegado indiciar. Legal? Habeas corpus, né? A pessoa que está ali no inquérito, que é constrangimento ilegal. Constrangimento ilegal a uma pessoa no bojo do inquérito indiciada sem qualquer fundamentação, né? Porque sabe por que é constrangimento ilegal? Porque o ato de indiciamento, perceba que ele é um ato exclusivo do delegado de polícia, mas o delegado tem que fundamentar. A Lei 12.830 nesse sentido, né? Lei 12.830 nesse sentido. Legal? Dizendo lá que o ato de indiciamento é um ato privativo do delegado de polícia, porém decorre de uma análise técnico-jurídica. Então, o investigado que se encontra no bojo de um inquérito
indiciado sem qualquer fundamentação, ele tem que lançar a mão do habeas corpus. Habeas corpus. Bacana? O juiz pode mandar, se o juiz entender que não há nem justa causa para a continuidade daquele inquérito, o juiz pode mandar trancar o inquérito, né? Então pode ser uma decisão do juiz no sentido de trancar o inquérito, ou se o juiz entender, não, o inquérito tem que seguir, porém esse indiciamento foi equivocado, então o juiz pode mandar desindiciar e o inquérito continua. Beleza? Tá. Você não pode fazer confusão com o ato de indiciamento e arquivamento do inquérito policial. Arquivamento do inquérito policial é um ato complexo. Complexo por quê, professor? Porque decorre de uma manifestação do Ministério Público e o juiz deve homologar. Então, dois personagens participam, né, na homologação no arquivamento do inquérito policial. Então, veja que você tem um procedimento completamente diferente. Professor, qual é o efeito prático? Pessoal, se você for perceber, quando você tem um inquérito, você tem uma decisão do juiz mandando, né, trancar aquele inquérito policial, você vai ter quase um efeito de um arquivamento, tá? Mas a doutrina, ela dá uma diferença entre arquivamento e essa questão, né, do trancamento do inquérito policial. São coisas diferentes. E aí a doutrina aponta, não, o arquivamento é um ato complexo, né? Demanda aí da manifestação de vontade do Ministério Público e a concordância do juiz, né? Então tem essa diferençazinha aí, pode cair aí na prova. O pessoal do Rio de Janeiro, a gente vai jogar muito duro nesse sentido, tá? A gente vai jogar muito duro, separando as questões com carinho. Se você já recebeu o seu e-mail aí, de confirmação, pessoal do Rio, nossa aula aí vai ser bombada. Quem vai fazer Pernambuco, muito bacana fazer essa aula do Rio, chegar lá e fazer nosso aulão em Pernambuco, que vai tinindo para a prova objetiva. Legal? Felipe que vai estar lá no Rio na minha aula, coloca aí o e-mail para as pessoas que estão interessadas em fazer a nossa aula no Rio, dia 7 de maio. Aulão Adelante Rio, @gmail.com. Coloca aí, Felipe, coloca aí meu auxiliar do Rio. Felipe é carioca, tá jogando duro, ele vai brigar lá em Pernambuco. Felipe Tenório, coloca aí, irmão. Aulão Adelante Rio. Isso, gmail.com. Bacana, hein? Legal. Bacana. Isso, bacana. Ainda falando de inquérito policial, né? Muito importante, eu gosto de falar do inquérito policial. Uma característica do inquérito policial também, que eu acho muito importante a gente às vezes falar, a gente está falando aqui da função garantista, falou, né? Falei da instrumentalidade também, né? A questão instrumental preparatória. Essa função garantista, ela está ligada a essa roupagem preservadora do inquérito. Preservadora aqui de direitos e garantias. Beleza? Então faz sempre esse link aí. Bacana. No que se refere ao sigilo do inquérito policial, é muito importante que o sigilo é decretado pelo delegado de polícia. E sigilo tem dois tipos de sigilo. A doutrina aponta que eu tenho um sigilo interno e o sigilo externo. Sigilo interno é para aquelas pessoas que estão envolvidas ali no inquérito. Testemunha, o investigado, o indiciado. Sigilo externo é para aquelas pessoas que estão fora do inquérito, né? Estão ali na órbita social, fora do inquérito. Beleza? Tranquilo? Legal. Importante quando você fala do sigilo que você tem que ficar muito esperto, porque o sigilo ele não pode ser oponível ao Ministério Público e ao juiz. Legal? Então o juiz, mesmo que o delegado tenha decretado sigilo, o juiz e o Ministério Público têm amplo acesso aos autos do inquérito. Bacana? Legal. O sigilo interno eu falei então que ele é oponível às partes que estão no inquérito, não é isso? Perceba bem, será que eu posso, com a questão agora da súmula vinculante número 14, né? Será que eu posso ter um sigilo interno no inquérito, já que o advogado tem acesso aos autos? Sim ou não? Perceba que eu posso sim. Em relação às provas produzidas e não documentadas, eu tenho um sigilo interno.
Por quê? Porque aquela prova que está em curso, como a interceptação telefônica, uma representação com mandado de busca e apreensão, perceba bem que o investigado, né, o indiciado, ele não pode ter acesso. Legal? Então veja aí uma manifestação do sigilo interno lá no inquérito policial. Né, súmula vinculante número 14, lá que fala lá do acesso aos autos por parte do advogado, né? Bacana. Vamos lá então, deixa eu ver aqui as perguntinhas, não está dando para ver. Isso, elementos. A grande questão, hoje se discute muito, né, do que veio a ser levantado em sede de inquérito policial, se são provas ou elementos de informação, né? Eu entendo que são provas, né? Muito embora essas provas devem ser aí passar pelo contraditório na instituição processual, mas eu entendo que são provas. Sabe por que eu entendo que são provas? Porque a súmula vinculante número 14 fala o seguinte: o advogado, né, tem acesso amplo às provas, não é isso? As provas já documentadas, não fala isso? Ora, se não são provas, então o advogado não pode nem ir na delegacia. Por quê? Não são provas, são elementos de informação, não é isso? Claro que são provas, né? Não são provas com aquela... não é aquela prova mais robustecida, né? São provas indiciárias, mas não deixa... não, estou errado. Então, se o advogado chegar lá na delegacia e falar, ó, quero ter acesso aos autos, eu falo, não, por quê? Não, porque o que são produzidos aqui, em sede da delegacia, são elementos de informações. São elementos de informação, não são prova. Então, aqui a súmula mas fala prova. Prova só lá no judiciário. É claro que eu vou ganhar um abuso de autoridade na cabeça, né? Por impedir o profissional de exercer, por atentar contra o exercício profissional, não é isso? Vou ganhar dentro da, né? Um abuso de autoridade, não é isso? E é claro que o advogado vai lançar a mão aí mandado de segurança, né, porque tem o direito líquido e certo, né, no seu exercício da sua função. O investigado, ele vai lançar a mão de um habeas corpus, não é isso? Porque veja que ele está dentro dali do bojo, né? Veja ainda que o advogado, além de mandado de segurança, ele pode lançar a mão da reclamação para o STF, que é descumprimento da súmula vinculante. Bacana? Então, o que são produzidos, a meu ver, né, o que é produzido em sede de inquérito é prova. Agora, não é aquela prova robustecida, né? O data máxima vênia, o professor Renato Brasileiro entender que provas somente são aquelas contraditadas, e aí ele faz referência ao dispositivo do Código de Processo Penal que fala que o juiz, né, no princípio do livre convencimento, né, formará seu juízo de valor, né, com base nas provas contraditadas. Aí ele fala, olha, então veja o que são provas, são aquelas que passam pelo crivo do contraditório. Eu entendo que não. Eu entendo que são provas, mas são provas com uma outra roupagem, são provas indiciárias, né? Provas são, mas são provas indiciárias. Tanto são provas indiciárias, porque quando eu tenho uma interceptação em sede de inquérito, a interceptação é meio de quê? A interceptação é meio de produção de quê? De peça de informação, de prova. Prova. Quando eu tenho uma busca e apreensão em sede de inquérito, busca e apreensão é meio de quê? É meio de informação ou de prova? Prova. Entenderam? Auto de reconhecimento em sede de inquérito. Estou levantando informação, estou levantando provas. Provas. Mas provas o quê? Indiciárias. Né? Provas indiciárias. Fica legal. Estou aqui conversando com o pessoal, você fica de vacilação, telefone. Provas indiciárias. Entendeu? Então, esse é o meu raciocínio. Né? Meu raciocínio, entendo que são provas sim. E aí eu estou fundamentando, né? Não estou falando só uma prova, eu estou fundamentando. Porque senão o advogado vai chegar na delegacia e falar, você não tem direito de ver nada aqui não. Por quê? Não, porque aqui é peça de informação. Se você olhar a súmula fala prova. Aqui a gente não produz provas, não é isso? Então, pessoal, isso, né? Perceba bem, né? Exatamente. É claro que essas provas serão contraditadas em sede de instrução processual. Você não tem como, né? Exceção das provas, aquelas que estão em provas repetitivas, mas veja que você não pode condenar com provas exclusivamente produzidas em inquérito, né? Com aquela ressalva que tem lá, as provas antecipadas e não repetitivas.
Então, veja que essa prova no inquérito, ela tem que ser, claro, contraditada em juízo. Não está se dizendo isso. Agora, que são provas, são provas. É isso? Isso. Não se condena com prova exclusivamente no inquérito, mas você pode absolver alguém com prova oriunda exclusivamente do inquérito policial. Sabia disso? Condenação não, mas absolvição sim. Bacana? Absolvição sim. Então você pode considerar essas provas. Legal? Bacana então? É isso aí. É isso aí. Vou lá, né? A gente só bater um papinho aqui sobre o inquérito policial. Eu vou jogar duro lá em Pernambuco. A gente não está brincando. Isso, ressalvadas provas cautelares não repetíveis, né? Isso aí. Tá. Qual a aula em Pernambuco? A gente vai começar cedo lá, né? A partir das 9 horas. Já tem muita gente chegando do voo 8 horas da manhã. Então a gente vai começar 9 horas lá. O que a gente procurou fazer, pessoal? Não dá para fazer um aulão, na minha concepção, pegando todas as matérias, porque é muita coisa. Então o que a gente fez? A gente fez o seguinte: pegar as matérias principais, o carro-chefe de delegado. Bacana? Porque se você reparar, quem estuda para delegado de polícia, cara, tem aquelas matérias carro-chefe. Entenderam? Que é penal, processo penal, legislação extravagante, direito constitucional, administrativo, não é isso? É o carro-chefe. O direito tributário também vem caindo bastante, por isso que a gente colocou um professor lá, e criminologia, né? Então a gente vai ter um tempo só de criminologia. Então é isso, né? ECA, a gente vai trabalhar lá, ECA, eu vou trabalhar questões de ECA na minha aula, que eu vou entrar com extravagante, vou entrar jogando muito duro. Então vai ser nesse sentido aí, né? Vai ser nesse sentido aí. A aula vai ser muito legal, estou muito concentrado, estou acreditando. Ontem veio um aluno do Rio para ter aula aqui comigo, aqui em Brasília. Ele fez a aula comigo no Premonição um dia antes da prova de delegado de polícia, jogou duro aqui de Brasília. Ele veio de Brasília ontem para ter aula aqui, né? A gente fez uma aula bacana. E é isso aí, o pessoal tá achando que eu tô doido, né? Aqui falando com vocês e tal, a galera não conhece. Mas é isso, bacana? Então, ó, deixar vocês dar uma estudada aí. Mais tarde eu devo entrar. Minha aula no Rio dia 7 de maio. Minha aula no Rio, dia 7 de maio. Assistir essas aulas por aqui incentiva demais, prof. É isso aí. Minha aula no Rio, dia 7 de maio, né? Minha aula no Rio, 17 de maio. Beleza? Legal? Isso aí, professor Fábio Monteiro na área. Professor Fábio Monteiro na área. Joga duro, vamos seguir aí. Professor Fábio Monteiro, né? Parceiro, jogador, tá sempre prestigiando aí, gente aí. Ele professor lá no Rio, né? Dá aula em cursos lá no Rio. Fábio Monteiro, né? Fábio Monteiro. Legal? Pessoal, até então a aula vai ser só presencial, tá? A gente ainda está pensando muito em colocar online. Por quê? Você coloca online, cai a conexão, o aluno fica doido. O aluno te xinga de tudo quanto é jeito. Infelizmente acontece isso. Bacana? Então a gente está procurando fazer uma coisa presencial, né? Presencial. Legal? Porque o online é muito complicado. A gente vai ver. Se conseguir fazer, a gente dá um jeito. Vou ficar em Recife pra gente tomar uma domingo. No Recife? Não tem como ir para Pernambuco, né, e voltar no sábado, né? Depois da aula. Né? Claro que eu irei correr lá nos postos, locais de prova, dar um abraço, desejar boa sorte, eu sempre fiz. Estarei correndo com o pessoal lá, dando um abraço, vai lá, guerreiro, vamos jogar duro e tal. Bacana? Domingo estaremos aí ainda no Recife. Legal? É isso aí. Deus abençoe vocês aí. Vamos concentrar. Não entendi. Qual o efeito de desindiciar? Ora, o inquérito está correndo, o cara foi indiciado sem uma fundamentação. O juiz manda desindiciar e o inquérito continua, entendeu? Ele só sai, beleza. Ele está na condição de investigado, beleza? Aí o delegado indiciou sem fundamento, agora ele está na condição de indiciado. Se não teve fundamento, ele vai lançar a mão do habeas corpus. Aí o juiz vai mandar o delegado desindiciar. O delegado desindiciou, ele passa a ser investigado de novo, entendeu?
porque você tem duas figuras hoje no inquérito. Você tem a figura do investigado e do indiciado, né? Indiciado, veja que é um juízo de probabilidade, né? Indiciado. Beleza? Tranquilo? Isso, sai da condição de suspeito, investigado, né? Tá? E entra na situação de indiciado. Pessoal, prova um elemento de informação para concurso. Aí tem que ver o que a doutrina segue, o que a banca segue, né? Eu não posso ficar, eu estou dando meu posicionamento e fundamento. Agora, se a banca está seguindo elementos de informação, porque a prova não deixa de ser um elemento de informação. É um elemento de informação e um elemento também que vai fazer parte do acervo probatório. Pô. As pessoas ficam inventando umas paradas. Quer que eu falo para vocês a verdade? A verdade é o seguinte, eu vejo isso. Me parece que querem desqualificar o trabalho do delegado de polícia. Querem falar o seguinte, o que é feito na delegacia é só peça de informação, não é prova. Prova é aquela em contraditório, tem a presença do MP, da defesa, do juiz. Porra, fala sério, meu irmão. Nada a ver. É o que então? É o que então? Então eu não posso usar a interceptação telefônica porque é um meio de prova, estou levando informação. Então não posso usar a busca e apreensão porque é um meio de prova, estou levando informação. Então eu não posso dar acesso aos autos ao advogado. Por quê? Porque o advogado tem acesso às provas produzidas e já documentadas. Ora, lá não tem prova, é elemento de informação. Ele quer prova, vai lá no judiciário, que lá são produzidas as provas. Né? Aí, se eu nego o acesso aos autos, tapa na minha cabeça a lei de abuso de autoridade, atentar contra o exercício da atividade profissional. Não é isso? Você vai ver, decisões diretas, as provas produzidas em inquérito. Fala sério. Entenderam, pessoal? É isso. Vou falar a verdade. Não raro, ontem eu comentei isso numa aula minha, você representa pela prisão preventiva, aí o que acontece? O temporário, o juiz abre vista para o MP. Aí o MP, sabe o que ele faz? Ele faz uma peça em cima da sua, usa, não raro, todos os argumentos que você usou na sua peça, e ele representa dizendo, recebendo as peças de informação do delegado de polícia, representa pela prisão temporária. Porque a justificativa do MP é que o delegado não tem capacidade postulatória. O MP fala que quem representa a sociedade em juízo é o MP. Beleza, ele está falando isso lá por força do artigo 129, inciso 1. Tá, é o entendimento dele. Aí eu acho muito engraçado de que quando o juiz vai dar a decisão, o juiz vai falar assim, a autoridade policial representou. O juiz nem olha esse lance aí de... Veja bem, a autoridade policial representou... O juiz faz referência à representação da autoridade policial, porque não adianta o MP apresentar esse argumento, vai fazer letra morta. Olha que a legitimidade concedida ao delegado para representar, para figurar aí no polo dessa representação, veja que decorre da lei. A lei fala, né? A autoridade policial, o Ministério Público não fala lá na prisão preventiva, não fala na temporária também, né? Não é isso? Sobretudo a temporária, que é uma prisão, né? Uma prisão específica de fase de investigação policial. Aí você vai falar que o delegado não tem legitimidade para representar. Pelo amor de Deus, quebra meu galho. Enfim, são essas coisas que o entrave entre a classe delegado e Ministério Público, sobretudo, decorre um pouco de vaidade jurídica, né? Acho que tem que andar de mãos dadas, né? Mas algumas coisas assim... Realmente, eu fico meio que, assim, para que isso? Né? As pessoas hoje, algumas pessoas defendem a extinção da cargo de delegado de polícia. Defende a extinção do cargo de delegado de polícia. O delegado de polícia é o ponta da linha. O delegado de polícia é o que está lá, né? Na sociedade, a ponta da linha, onde a sociedade entra meia-noite, 1h da manhã, para decidir a guarda de um filho, é na delegacia. Chegam lá com o filho lá, aqui, ó, ele quer levar, o filho é meu, não sei o quê, e aí? É o delegado que vai resolver? Né? É isso aí, né? Como foi aquela mãe que chegou na delegacia onde eu trabalho, com uma filha no colo e com uma moeda no esôfago. Isso aí era meia-noite,
9h30, mais ou menos, quase 1h da manhã. Quem estava lá? O delegado de polícia. Pegou aquela criança, colocou no colo, entrou na viatura, eu fiz isso, fui lá no hospital e dei voz de prisão. Agora tá todo mundo preso, tentativa de homicídio, qualificado porque asfixia, né? Eu sei que apareceu uma ambulância, apareceu tudo. Você pode buscar na net, tem lá, né? Aí como apareceu a ambulância, todo mundo traz, eu já desfiz a prisão. Falei, não, tá todo mundo solto, já tá tudo resolvido. Tinha que botar uma pressão, né? Então é isso. Então, a figura do delegado de polícia hoje é importante. O delegado de polícia conduz a investigação. O delegado de polícia é o elo fundamental, né? É a ponta da linha. É a ponta da linha. Beleza? Que tá lá 24 horas. Que é xingado. Às vezes você atende lá, o cara chega bêbado na delegacia, começa a te xingar. E aí vocês podem imaginar tudo. E no outro dia, quando ele recupera da cachaça, ele volta lá na delegacia e fala, ô doutor, desculpa aí, eu passei aqui, fui preso e tal, mas queria pedir desculpa, eu estava muito bêbado, eu acabei ofendendo o senhor aí e tal. Não, tá tudo certo e tal. Ele tem que, né, manter ali a tranquilidade dos agentes. É isso, os agentes às vezes ficam meio que assim, pelo tipo de trabalho, né, muito estresse. Então isso, ó, pessoal, vamos pegar leve e tal, né, trabalhar aí dentro da legalidade e tal, fiscaliza o trabalho, isso é muito importante. E o delegado, ele não pode ser, o delegado tem que ser líder, né, tem que ser líder, ele tem que ser líder. Bacana? Legal. Pessoal, vou lá então, agora eu vou mesmo, a gente conversou aí e tal. Show. Cheiro do Recife, de Recife, estamos chegando, né? Estamos chegando aí. Um cafezinho é sempre bom. Tomar um cafezinho aqui, né? Deixa eu bater um papo. Diversas questões a gente olhou agora, né? Beleza. Aulão Rio, Aulão Rio, Aulão Rio, Aulão Rio, Aulão Adelante Rio, @gmail.com. aulãoadelanterio@gmail.com, para você ter informações do Rio. Aulão Pernambuco, www.sabermaisdireito.com.br, né? www.sabermaisdireito.com. Bacana. Legal, top a live, mestre, jogou duro. Bacana, um abraço para vocês. Valeu, Fábio Monteiro. Bacana, irmão. Dá uma passada lá, dá um abraço no amigo. Isso aí vai ser legal. Dá uma divulgada se você puder, com a tua galera aí. Desenha de novo, porque desenha é um inquérito. Então, de novo, o investigado, né, saiu da condição de suspeito, investigado, e foi indiciado. Só que o ato de indiciamento demanda uma análise técnico-jurídica. E o delegado indiciou o cara sem qualquer fundamentação. Aí ele lançou mão do habeas corpus. Aí o juiz mandou desindiciar. O delegado desindiciou. O inquérito continua, irmão. Entendeu? Se ainda tem justa causa para aquele inquérito continuar, ele vai continuar. Entendeu? Ó, tá se apurando um fato típico. O fato é típico, mas o indiciamento foi sem fundamento. Então vai mandar desindiciar, mas o inquérito continua. Legal? Deu para pegar essa? O inquérito continua. Agora, se o fato é atípico e além disso o cara foi indiciado e o fato ainda é atípico, aí o juiz vai mandar trancar o inquérito policial. Deu para pegar essa? Legal? Isso. Bacana. Vou lá então. Um abraço para vocês. Manda aí uns coraçõezinhos. Valeu, Fernando. Tamo junto, irmão. Tamo junto. Aqui, tamo junto. Adelante.